Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Ação ODS. E hoje os nossos convidados aqui para representar uma instituição de ensino, nosso signatário IFSC Gaspar. A gente está aqui com a Ana Paula e com a Graciane, sejam muito bem-vindas. Eles vão contar para a gente hoje algumas ações de sustentabilidade do IFSC, em destaque também para uma formação em ODS que está já com as inscrições abertas também. Então vamos começar essa conversa com a Ana Paula. Ana Paula, conta pra gente o que o IFSC anda aprontando por aí para o alcance dos ODS. Então, gente, bom dia, né? Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, Karine. Eu estou dividindo esse espaço aqui com a professora Graciane, e tem um motivo de sermos nós duas, né? Eu estou na direção do campus e à frente de um projeto sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais adiante, e a professora Graciane vem aí já historicamente no campus fazendo um trabalho na área ambiental. Então, Karine, na verdade, nós temos projetos que contemplam hoje todos os ODS, né? E dentro da nossa história, nós temos algumas questões, primeiro, que estão muito vinculadas à questão da educação, né? Principalmente ciência e tecnologia, que é o nicho dos institutos federais de ciência e tecnologia. Então, a gente, claro, tem uma preocupação muito grande nesse sentido, mas nós trabalhamos de forma muito específica com alguns ODS que eu acho que vale a pena a gente citar, né? Então, acho que, primeiro de tudo, é muito importante a gente falar em educação de qualidade, né? E como é que o IFSC Campus Gaspar trabalha essa questão da educação? Bom, acho que a gente pode pensar assim, mas o IFSC é uma instituição de educação, né? Então, a educação de qualidade tem a ver com a educação que ele oferece. Não somente isso. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o projeto que a gente submeteu no ano passado ao prêmio, né? A gente falou, sobretudo, de ações voltadas à formação de professores das redes municipais do entorno, né? Então, nós hoje trabalhamos de uma forma bastante efetiva, com 3 redes municipais, né? Isso se dá de forma gratuita, dentro daquilo que nós pautamos na Lei de Criação dos Institutos Federais. Então, trabalhamos bastante com o município de Pomerode, com o município de Gaspar e com o município de Blumenau, uma diversidade de ações que vão envolver a base comum curricular, a gente vai trabalhar bastante com educação bilíngue, né, com educação e ciência. A professora Graciane tem uma ação bastante consolidada na área de educação ambiental, né? Então, a gente recebe, né, Grácia, aqui todos os 9º anos de Gaspar, para a gente realizar ações nesse sentido. Então, a gente aproxima, de um lado, as crianças, né, da ciência e da educação ambiental, e, de outro lado, a gente trabalha com a formação continuada de professores das redes, né, para que eles trabalhem em diferentes abordagens, em diferentes componentes curriculares, questões relevantes do dia a dia. Então, é sempre uma abordagem muito focada naquilo que são os problemas, né, que estão postos aí na sociedade. E quando a gente pensa problema, não é problema no sentido de uma coisa ruim, né? Às vezes a gente ouve a palavra problema e pensa nisso. Não, problemas são as situações do dia a dia que a gente precisa resolver. Por exemplo, quando eu preciso me comunicar, né, com um órgão público, por exemplo, eu tenho um desafio para resolver, né? E como é que o estudante ele vai fazer no futuro, inclusive, né, pensando mesmo esse estudante como cidadão para fazer isso, né? Então, isso é um problema socialmente relevante, né? Fazer uma compra no mercado de uma forma que seja sustentável, inclusive economicamente, para essa família, é um problema socialmente relevante, né? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente trabalha muito com os nossos estudantes, né, e com os nossos professores das redes. Então, acho que uma das questões assim, bem fortes que a gente trabalha é nesse sentido. E aí, acho que, de certa forma, educação de qualidade acaba abrindo um espectro enorme,
quando a gente pensa a atuação, mais especificamente, do IFSC Campus Gaspar, tanto com os nossos estudantes, quanto nos projetos de pesquisa e extensão que a gente desenvolve. Então, uma das preocupações grandes que a gente tem no âmbito dos nossos cursos, é importante dizer isso, nós temos 3 cursos superiores, todos eles com extensão curricularizada, tá? E uma das coisas que a gente trabalha bastante é a questão de crescimento econômico vinculada a boas práticas de trabalho. Então, a gente está pensando em trabalho decente e crescimento econômico, né? Então, tanto questões vinculadas a empreendedorismo, a um crescimento sustentável da economia. Então, em todos os nossos cursos, nós temos uma preocupação muito grande com essa questão da sustentabilidade, pensando os diferentes pilares, né, de sustentabilidade. Isso está imbricado aos nossos cursos, né? Então, por exemplo, curso de design de moda, né? Hoje, a gente sabe que a área do vestuário, né, estamos no maior polo têxtil da América Latina, né, que é essa região em que a gente está. Gaspar é capital nacional da moda infantil, mas a indústria têxtil é uma das indústrias mais poluidoras do planeta. E Ana Paula, ao mesmo tempo, Gaspar também é rota das águas, né? Então, esse cuidado. Isso. E a gente não pode pensar hoje em produção de moda sem pensar consumo consciente, né? Sem pensar moda circular, né? Então, tudo isso está muito imbricado aos nossos cursos. E tem uma questão, Karine, também muito forte aqui nos projetos que a gente desenvolve, que é a igualdade de gênero. Então, a gente tem um projeto específico chamado Elas Digitais, tá? Que trata muito fortemente da questão da igualdade de gênero, o nome diz, né? Dentro do arranjo produtivo de desenvolvimento de sistemas, né? Então, a gente tem, infelizmente, na cultura brasileira, a gente tem uma questão de vincular muito o homem à ciência e desvincular a mulher, né? Então, a gente trabalha muito, de uma maneira bastante expressiva, com essa inclusão da mulher na ciência, em todos os cursos, mas esse projeto Elas Digitais, ele vai trabalhar isso de uma forma mais efetiva. E acho que mais adiante a gente conta, né, outras ações dentro de igualdade de gênero e que vão ter a ver com a erradicação da pobreza e acolhimento de população migrante. Ah, bacana. Muito bom, a gente já vai conversar sobre isso. E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Graciane para falar de uma formação em ODS, né, que está com as inscrições abertas. Como é que surgiu essa iniciativa, Graciane? Como que estão essas inscrições? Então, bom dia a todos, né? Nós planejamos esse curso já no ano passado. O IFSC, ele sempre vem sendo demandado, né, para fazer algum tipo de intervenção, palestra, orientação, e a gente sentiu essa necessidade, então, de contribuir nessa área de formação também. E nós fizemos um FIC, que é uma formação continuada, né, dentro das categorias aqui do Instituto, cujo formato, né, cujo tema, o título principal ficou Articulador de Projeto Sustentável. A função, né, o objetivo geral dessa formação é preparar as pessoas para implementar os ODS em qualquer instituição, em qualquer organização, porque a gente vem percebendo que as empresas, as instituições de ensino, muitas escolas, né, muitos CDIs, eles estão com essa iniciativa, e aí eles têm dificuldade de entender um pouquinho mais, e aí eles vão atrás, né, de informações, e a gente sentiu essa lacuna formativa, e a gente resolveu, então, né, fazer uma formatação de uma capacitação, e lançar essa capacitação. Então, ela inicia agora em agosto, são 80 horas, né, e vai ser sempre na sexta-feira à noite. Nós estamos com as matrículas, inscrições abertas agora, né, para o processo seletivo. O processo é todo online, então as pessoas interessadas, né, precisam acessar o site do IFSC, o sistema de ingresso, e lá já ir acessando, né, os cursos que estão abertos no Campus Gaspar, e aí você já é encaminhado, né, para uma página onde você coloca as suas informações pessoais.
O curso, a seleção vai ser feita por meio de sorteio, né? A gente tem já vem fazendo isso há algum tempo, para permitir que a gente tenha um resultado bem imparcial. E depois dessa seleção, então, os alunos, eles fazem, né, a matrícula também, né, ou de forma online, né, pelo sistema. E a gente acredita, né, que pela demanda que a gente já vinha tendo antes de iniciar essa formação, a gente vai ter pessoas interessadas nessa capacitação, já temos as inscrições, né, sendo feitas, e eu acho que seria uma das contribuições do Instituto, né, nessa área, como a Ana falou, a gente é uma instituição de ensino, né, então uma das nossas contribuições é essa aposta realmente na capacitação, na formação de pessoas que estejam aptas, né, para entender primeiramente o que são os ODS, e depois entender como é que elas podem integrar isso dentro daquilo que elas já fazem, né? Porque, às vezes, as pessoas já têm atitudes e ações maravilhosas e nem sabem que já estão atendendo alguma meta, né? Já envolve alguma parceria. Então, acho que a gente vai elucidar muitas coisas com essa capacitação e tornar as pessoas, então, mais aptas para fortalecer, né, esses laços e fortalecer essas ações aqui na região. Graciane, quantas vagas que vocês vão ter para esse curso? Nós temos 40 vagas abertas, né, para essa capacitação. E existe aí alguma possibilidade de se tornar online para atender outras regiões? Então, Como é que tá isso? quando a gente lançou, né, a gente começou a receber essa demanda dessa capacitação ser de forma EAD. O que a gente está pedindo, então, né, que quem tem esse interesse, que fale com a gente, né, que mostre essa demanda para a gente, porque se houver realmente essa demanda, a gente já pode começar a se preparar, né, para um novo formato de curso, né, e aí a gente passa aí todas as instâncias da instituição e a gente coloca, sim, esse curso, né, de uma forma EAD, tá? É bem possível, sim, para uma próxima edição ele ser num formato diferenciado. O pessoal aqui nos comentários já estão sofrendo aqui, ó. Ah, que pena que não é online, né? A Tamile está falando aqui, ó. Então, há pedidos, de repente, né, gente? Vamos pedir. Até aqui a Juliana também perguntou, né, se o curso é presencial ou online. E a Jéssica aqui, ela fez um comentário sobre o que a Ana tinha comentado antes, né? Sobre a indústria têxtil, né? Precisa diversificar e melhorar os insumos da indústria têxtil, eliminar a produção de tecidos com fibras sintéticas, introduzir mais fibras naturais e menos algodão oriundo de exploração. É uma reflexão importante que a Jéssica traz aqui em relação a essa indústria têxtil, né? Bom, Ana, não sei se você quer comentar um pouquinho sobre o que a Jéssica falou. Então, deixa eu só aproveitar, só fazer um gancho rapidinho no que a Grace falou. Gente, inscrições até 27 de julho, tá? Bem fácil. Digitou IFSC no Google, tá? Ele vai te levar automaticamente para o site do IFSC. O banner principal é para as inscrições, então já entra lá e se inscreve. Como a Graça falou, essa edição é uma edição presencial. Eu vou explicar até, Karine, por que a gente está fazendo essa edição presencial. Porque a gente tem uma demanda muito grande no entorno, principalmente em relação, né? A Jéssica falou ali de indústria têxtil. O título de Capital Nacional da Moda Infantil é um título bem recente. A gente recebeu, o município recebeu tem cerca de um mês, né? E a gente realmente precisa fazer um movimento em relação à questão dos ODS no próprio município, né? Então, que envolva, e quando a gente pensa promoção, que envolva turismo sustentável, que envolva moda sustentável, e isso precisa começar na escola, né? Gaspar hoje é uma região que tem, eu não sei quantos que estão nos acompanhando que conhecem o município de Gaspar, mas é interessante a gente falar brevemente sobre isso, até para a gente situar sobre o que a gente está falando, né? Nós estamos do ladinho de Blumenau. Blumenau, tradicionalmente, puxa o arranjo produtivo têxtil, né, historicamente. Hoje, principalmente na área de cama, mesa e banho, né? É uma indústria bastante poluidora, principalmente por conta dos aspectos de tingimento, né, e acabamento, são as etapas mais poluidoras do processo.
E Gaspar está do lado e tem uma concentração maior na área de moda infantil. Tá? Hoje, em Gaspar, nós já temos empresas, por exemplo, que trabalham com reciclagem de fios, né? Então, a gente, inclusive, recentemente, né, Graça, na semana do vestuário, nós trouxemos uma empresa que trabalha nesse sentido, mas a gente precisa de mais iniciativas nesse sentido. Só que, para além da gente mudar a questão da fibra, a gente precisa mudar a questão do consumo. Por quê? Porque também a nossa lógica, e aí é uma lógica muito brasileira, né? A gente compra volume de peças, mas a gente muitas vezes não trabalha a qualidade da peça, né? E quando a gente está pensando em moda infantil, a gente tem uma questão mais complexa. Porque uma coisa é eu, adulta, comprar um casaco para o inverno, né? Eu não vou crescer, né? Então, como eu não vou crescer, esse casaco eu posso comprar e pensar em 20 anos de casaco, 25 anos de casaco. Mas criança troca de roupa. Não tem como não trocar porque ela cresce. Então, que opções a gente tem, por exemplo, quando a gente pensa moda infantil? Né? Como é que a gente pode buscar uma lógica de consumo que seja uma lógica de consumo mais consciente? Hoje, por exemplo, a gente já vê soluções na área de moda infantil muito interessantes. Eu não sei, né, mas o quanto se fala isso em cada um dos espaços, né, em que cada um que está acompanhando essa live está, mas, por exemplo, hoje você já tem a opção de ter kits, né, de moda infantil, você recebe aquele kit, a tua criança usa, por exemplo, dos 6 aos 9 meses, ali ela supera aquele tamanho, né? Ela não consegue mais, você devolve o kit, aquele kit ele é higienizado e tal, ele vai para uma outra criança e você vai receber um kit que a criança vai usar dos 10 aos 12 meses. Né? É uma proposta muito interessante, economicamente viável, né? E que você vai pensar um consumo mais consciente. Quantas roupas, gente, de criança a gente tem, né? Quem tem aí crianças pequenas na família, que o filho usa 1, 2 vezes, né? E a criança não vai usar mais. E aí, o que você faz com aquela roupa? Então, isso precisa ser discutido. Né? E aí, como a gente está dentro desse arranjo produtivo, e como isso é uma questão cultural, né? A gente precisa mudar a cabeça das pessoas que estão aqui, que são produtoras, e, ao mesmo tempo, né, isso se dá muito pelo processo de educação das famílias, de educação das crianças. Era muito importante que esse curso ele fosse presencial. Então, Jéssica, sim, precisamos trabalhar de uma forma muito importante essa questão do uso de fibras, mas acho que isso sozinho, por mais importante que seja, não resolve se a gente não pensar questões de consumo, né? E que estão muito arraigadas dentro da gente. Então, vamos precisar realmente repensar isso, vamos precisar pensar uma moda mais durável, né? O que, principalmente no que diz respeito à criança, não é uma lógica que nos acompanha muito, porque a gente pensa dentro dessa lógica, a criança vai usar pouco tempo, não tem problema, né, ser uma roupa mais descartável. Não tem problema sim, vamos pensar uma outra lógica, então, de circulação dessas peças. Né? Mas isso tem a ver, gente, com cultura. Porque a primeira coisa que eu penso não vou botar na minha criança uma roupa que já veio de outra criança. Então, a gente precisa mudar valores, né? Então, o curso que a Grace e a Vanessa estão puxando, ele precisa fazer essa discussão. Mas é isso que a Grace falou, né? Aparecendo aí demandas para a gente fazer o curso EAD, a gente pode pensar, sim, para outras ofertas, né, fazer dessa forma. Então, agradeço, Jéssica, a discussão, é uma discussão muito importante, mas, como eu falei, ela tem que vir conjugada a uma série de outras questões. E só para complementar, né, Ana, essa questão da moda, nós temos o curso de Design de Moda, e uma das coisas que a gente tem preocupação é inserir a sustentabilidade como um tema transversal. Então, os nossos egressos, eles já saem com essa preocupação, com toda essa cadeia têxtil, todos os impactos em cada etapa da cadeia têxtil. E como eles estão lá no processo criativo, eles têm o poder, né, de decidir que aviamento vão usar, que tipo de tecido vão utilizar,
ou seja, eles conseguem sim interferir, né, nas organizações, eles conseguem trazer essa temática para as organizações que eles irão ou já estão trabalhando. Então, é uma contribuição muito importante do Instituto, a gente, né, tem essa preocupação realmente que os nossos egressos de moda, eles saem com essa intenção de trazer melhoria para o setor têxtil, né, porque realmente é um setor bastante impactante aqui para a nossa região, e que a gente tem que se preocupar, né, e tem que buscar alternativas em todas as etapas da cadeia o tempo todo. Ainda mais que tem essa questão da água mesmo, né, que a Ana Paula comentou também sobre a questão de tingir, né, que acaba gerando um impacto, então realmente é um cuidado bem importante, né. Olha, a Juliana Moura colocou aqui pra gente nos comentários: "Já se foi pensado em investir em projetos de vestuário infantil, em que a roupa cresce com a criança?" Nós já tivemos um projeto desenvolvido aqui, né, dentro dos nossos TCCs. Então, se a gente for olhar hoje, isso é até uma pergunta bem interessante, Juliana, porque uma das questões que a gente vem desenvolvendo aqui no campus são exatamente projetos no sentido de você pensar a viabilidade da modificação da peça, né? Então, como você pode modificar a peça, inclusive para dar a ela diferentes características, não só crescer junto com a criança, mas, por exemplo, uma mesma peça poder ser usada de duas maneiras diferentes, o que te sinaliza duas peças em lugar de uma só, né? Então, isso também é possível. A gente já desenvolveu, sim, a gente já teve projeto de pesquisa nesse sentido, mas não temos um projeto de pesquisa contínuo a esse respeito. Acho que é uma área, sim, que merece aí ser pensada e ser estudada. Mas já tivemos projeto, inclusive, a gente termina o curso de design de moda com um desfile. O nosso desfile foi há 2 semanas, e o desfile desse último semestre, né? Mas nós já tivemos projetos de pesquisa nesse sentido. E até daqui a pouco está pensando aí também em relação às próprias mudanças climáticas, né, a gente vai ter calor extremo, frio extremo, daqui a pouco roupas tecnológicas nesse sentido também, né, que dão conforto térmico, enfim. Dá para pensar em bastante coisa aí em relação à moda, né, e aliar a sustentabilidade. Gente, eu queria também saber um pouquinho, porque o IFSC também já recebeu o prêmio ODS, né, num projeto sobre refugiados e imigrantes. Eu queria saber como que está esse projeto, se ele ainda continua ativo. Então, Karine, tá sim. Agora eu vou pedir, porque eu acho que aí fica a curiosidade, né, de ver como é que está esse projeto acontecendo. Se fosse possível, a gente colocar a apresentação de slides que eu compartilhei, porque aí a gente vai mostrar algumas imagens a esse respeito. Então, assim, sim, o projeto está ativo, né? Ele ganhou outras características ao longo dos últimos anos. E por que, né, outras características? Porque hoje a região do Vale do Itajaí é uma região que é espaço, precisa ser espaço de acolhimento. A gente recebe, né, gente? Mas receber migrantes não significa acolher migrantes. Então, precisamos trabalhar numa lógica de acolhimento, né? Por isso a gente diz que o acolhimento é uma palavra-chave no âmbito dos ODS, não somente o acolhimento de pessoas, mas o acolhimento de ideias, o acolhimento de novas práticas, né? E a gente vem recebendo não somente imigrantes haitianos, o prêmio foi por um trabalho vinculado especificamente à comunidade haitiana, mas temos recebido também muitos venezuelanos, né? Então é uma diáspora mais recente. E, para além disso, a gente vem recebendo também um número muito grande de migrantes originários, principalmente do Pará, do Piauí e do Maranhão, né? Então, hoje, nós temos uma comunidade multicultural, e quando a gente pensa a questão do acolhimento dessas populações, a gente precisa trabalhar o entendimento, né? A compreensão de quem são. Então, a gente vem fazendo um trabalho bastante forte junto aos CRAs do município, né? Então, junto à assistência social do município. É um trabalho de rodas de conversa, a gente vai, então, aos CRAs, a gente chama de fofoca do bem. A gente traz a comunidade migrante,
né, para ouvi-los, para compreender quais são as suas particularidades, quais são as suas demandas, e a gente apresenta também o Instituto Federal e as iniciativas que nós temos. Hoje, nós trabalhamos bastante, né, então vocês estão vendo aí fotos na tela, com os cursos de português para estrangeiros, né? Temos, nesse momento, 6 turmas acontecendo. As turmas que, neste momento, estão em oferta são turmas online. Na verdade, é um resquício da pandemia, né? Nós não podíamos ter os imigrantes conosco durante a pandemia, e aí passamos a oferecer os cursos no regime de aulas não presenciais. A partir daí, nós recebemos muita demanda de outros estados, então estamos terminando essas turmas dessa maneira online. Para além disso, nós temos alguns projetos específicos, um projeto com a ViaCred, para a oferta do curso aí de forma presencial em alguns espaços. Um deles é a Reciblu, que é a Associação dos Recicladores de Blumenau. Tá? Também nesses cursos trabalhamos com diferentes municípios. Nesse momento, nós estamos abrindo uma turma, então a gente viu ali as aulas remotas, né? Aqui, um trabalho com a comunidade para trabalhar o Dia do Haiti, e aqui uma oferta que está aberta nesse momento, que é do programa Mulheres Sim. Tá? Então, o que é? Ele é um braço do programa envolvendo imigrantes e imigrantes, tá? Especificamente voltado às mulheres. E por que essa preocupação? Dentro do público que vem de outros estados do país e que vem de outras nações, nós identificamos que uma das populações mais vulneráveis são justamente as mulheres. Algumas porque elas vêm sozinhas, né, são mães solo, muitas vezes têm um número grande de filhos, né, e uma dificuldade muito grande de empregabilidade, seja porque não conseguiram estudar de forma formal durante muito tempo, durante parte da vida, seja porque não têm experiência profissional, seja porque precisam realizar o cuidado dos filhos, né? Não tem quem as ajude, então isso dificulta muito conseguir um emprego, principalmente um emprego nas indústrias da região. Nós temos um arranjo produtivo fortemente centrado na área industrial, né? Então isso é um dificultante. Então, para além da questão das mães solo, né, nós temos também mulheres que vieram junto com os seus arranjos familiares, mas que muitas vezes não têm o domínio da língua portuguesa. Então, isso acontece muito com as venezuelanas e com as haitianas. O fato de não ter o domínio da língua portuguesa, ele acaba tendo uma implicação muito forte em conseguir um emprego. Então, isso realmente nos preocupa muito, porque é uma questão cíclica, né? Como elas não sabem o português, elas têm dificuldade de conseguir um emprego, e como elas não trabalham, elas também não aprofundam o conhecimento da língua, né? Então, o programa Mulheres Sim, nesta edição, não é a primeira edição voltada a migrantes, né? Mas nesta edição ele está muito focado à questão do acolhimento de mulheres. E aí, o que nós trabalhamos com essas mulheres? Para além da língua, a gente trabalha a questão de trabalhos manuais e costura. Por quê? Né? Aí já uma outra iniciativa, né? Uma parceria também que nós temos para o ensino de costura. A gente sabe que dentro do arranjo produtivo de vestuário, a costura ela ainda é realizada, né? É claro, dependemos de maquinário, mas ela não consegue ser realizada somente por uma máquina. A gente precisa de uma pessoa para operar essa máquina. Então, a gente vem trabalhando também num processo de valorização das costureiras, né, e de capacitação para a inserção nesse arranjo produtivo. Como a gente percebe que é um nicho interessante para a inserção de mulheres migrantes e imigrantes, então a gente vem investindo nisso. Mas assim, gente, não adianta só ensinar a costurar.
Por quê? Porque essa mulher ela precisa ler uma ficha técnica. Eu estou falando em mulher por conta do programa Mulheres Sim, mas os cursos de costura são para todos, não apenas mulheres, né? Mas é preciso que você saiba ler uma ficha, né, técnica, é preciso que se entenda um pouco como é que é a lógica de organização no trabalho dentro das indústrias de vestuário, né? É preciso que a gente tenha percepção de questões trabalhistas. Então, hoje, dentro do projeto de acolhimento a imigrantes, né, que, como eu disse, continua muito ativo, a gente tem esses outros braços. E temos um projeto de certificação. Essa é uma dificuldade também na questão do imigrante. A certificação, por quê? Porque para o processo de naturalização, ele hoje ocorrer, é necessário que o imigrante ele tenha um certificado de proficiência em nível intermediário em língua portuguesa. Então, nós criamos um curso que a gente chama de Certifique, que é um certificador. O governo federal, há algum tempo, ele mudou esse termo certifique para programa Ressaber, então nós vamos precisar passar por uma adequação, né? Enquanto essa adequação não ocorre, a gente continua com a oferta dos cursos com prova presencial, porque também é um pré-requisito, tá? Você pode fazer o curso de português online, mas para você ter o certificado válido à naturalização, a prova precisa ser presencial. Tá? Então, a gente trabalha curso de português para estrangeiros, formações específicas voltadas às mulheres e formações ali na área de costura para a inserção dessa população no mundo do trabalho. Ana, algumas perguntas e alguns comentários estão surgindo aqui no bate-papo, tá? Aqui no nosso chat. Então, deixa eu trazer aqui a Juliana Moura, ela fala muito legal, extremamente pertinente essa iniciativa de acolhimento. A Juliana está falando aqui também, grata pela resposta, muito enriquecedora essa manhã com vocês. Aqui tem também a Silvia, muito bacana a iniciativa do IFSC que está sendo apresentada. Sou de Chapecó e vou recomendar essa live ao IFSC daqui. De repente, alguns IFSC podem conversar aí para fazer algumas iniciativas em comum, surgindo a partir dessa live. O Marketing Group Setup, vocês têm alguma alternativa de programas sociais, como que vocês apresentam, com baixo investimento? Aqui na empresa não possuímos orçamento para essas ações. Bom, a ideia pode ser parcerias, né? A gente tem parcerias, tá? Com várias empresas, com várias instituições, para que a gente possa realizar ações como essa. Então, por exemplo, gente, não conseguimos fazer tudo sozinhos, tá? Então, isso é muito importante a gente entender. Por isso, quando a gente pensa em ODS, a gente precisa pensar em parcerias e meios de implementação, né? É um dos ODS. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho para atender a Reciblu, que é essa associação de recicladores, né? Nós conseguimos desenvolver o material didático, inscrever, matricular, conseguimos certificar, conseguimos fazer todo o acompanhamento técnico, porém, nesse momento, nós não temos professor para fazer essa ação específica, que é uma ação no sábado. Daí a parceria com a ViaCred, que nos viabiliza a contratação do professor, e o restante, então, nós fazemos. A Reciblu, por sua vez, ela cede o espaço, né? Então, são 3 mãos, né, se juntando para a gente poder fazer o acolhimento. Então, muitas das nossas ações, elas são ações, né, que se juntam à ação de parceiros para que o projeto ele seja viabilizado. No Mulheres Sim, nós temos muitos voluntários que atuam, né, dando curso, dando oficinas, por exemplo, a essas mulheres, né, para que o curso ele possa acontecer. Então, por vezes, nós conseguimos fazer com os recursos do próprio IFSC, mas outras vezes nós precisamos aí de uma rede, né, de parceiros para que isso aconteça. Um outro parceiro muito forte que nós temos é a Caritas Diocesana de Blumenau, que nos auxilia também no desenvolvimento de diversos processos, né? E aí
é claro, isso envolve desde você conseguir um espaço para dar o curso. Pomerode, por exemplo, nós não temos uma unidade em Pomerode, né? Mas nós temos uma escola particular em Pomerode que nos cede espaço para dar o curso lá. Nós não conseguimos fazer a busca ativa em Pomerode como fazemos aqui, mas a Secretaria de Assistência Social faz, né? Então, nós precisamos desses braços para que a gente possa realizar as ações. É assim que a gente consegue fazer. Muito bom, muito interessante o ODS 17 aí sendo colocado em prática com louvor aí para essa iniciativa, né. E Ana, eu quero que tu me conte um pouquinho também, vocês fizeram agora no mês de junho, né, a Semana do Meio Ambiente, que até teve como tema aí os 50 anos da Conferência de Estocolmo. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa semana, por que que vocês escolheram esse tema, foi feito em parceria também com a prefeitura, né? Teu microfone está fechado, Ana. Opa! Então, vou dar mais espaço à Grace para falar sobre isso, porque a Grace é uma das organizadoras da Semana do Meio Ambiente, ela tem estado à frente das Semanas do Meio Ambiente do Campus Gaspar já há 11 anos, né? Mas antes de passar a palavra para ela poder conversar um pouquinho sobre isso, só lembrar, né, gente, quando a gente pensa a Semana do Meio Ambiente, a gente tem sempre uma preocupação muito grande que a gente tenha público para as semanas, né? E esse público, ele precisa ser um público que possa ser realmente impactado por essa ação. Então, por isso a parceria, tá? As escolas do município, elas não conseguem fazer isso sozinhas, né? Nós aqui temos professores, bolsistas, né? Servidores técnico-administrativos, então, muita gente que trata dessa questão. Mas a gente não consegue também ir a todas as escolas, até porque precisamos de espaço de laboratório. Então, é parceria. A rede municipal de ensino traz com ônibus, né, as escolas aqui ao Campus Gaspar, né? Essas crianças, elas ficam aqui conosco, fazendo oficinas, participando de discussões, né? E sem as duas mãos, nós não temos o transporte. O município não tem as oficinas. Então, nos juntamos para que isso possa acontecer. Mas eu acho que a Grace fala um pouquinho mais, inclusive, sobre a importância da temática, né? Parece assim, cara, faz tanto tempo que aconteceu. Pois é, mas tudo que foi lá discutido permanece muito atual. A maior parte das questões nós não superamos. Grace. É isso mesmo, né? Foi um evento justamente para a gente discutir essa trajetória, né, de 50 anos e dar uma olhada, um olhar mais crítico, né? O que a gente já conseguiu fazer, a gente fez bastante coisa, né? A gente percebeu que andou muito essa questão, a gente amadureceu bastante na questão ambiental, mas nós temos outros desafios, né, que surgiram nesse meio tempo, outras questões aí que a gente vai ter que enfrentar, vai ter que buscar alternativas, então a gente tentou trazer tudo isso para um evento. Como a Ana falou, foi totalmente em parceria, né? A prefeitura é nossa parceira desde o início, então há 11 anos a gente tem essa parceria com a prefeitura de Gaspar e os seus vários órgãos, né? Então o setor do meio ambiente, o setor da agricultura, a educação, a cultura, né? Então a gente acaba integrando e se fortalecendo, e aí quando a pessoa perguntou ali, né, como é que a gente faz esse investimento, a gente dá conta, né? A gente faz o que a Ana explicou, vamos atrás do que é possível, buscamos alternativas, e a gente sempre conseguiu realizar o evento, né, e foi muito bom esse ano, a gente teve essas crianças todas, né, dos anos das prefeituras de Gaspar passaram pelo campus, puderam entender um pouquinho do que a gente faz ali, participar de alguma atividade de sensibilização, alguma atividade de formação, foi bem importante. Também tivemos palestras, né, abertas para a comunidade, exposições, então a gente faz um trabalho, assim, para realmente mexer um pouquinho, né, com isso, né, com essa preocupação que a gente tem, e a gente vai tentar tornar esse evento um pouquinho maior, né, para os próximos anos. A gente já percebeu que uma semana só não dá conta, então a gente já vai pensar, como outros municípios já fazem, o mês todo de junho voltado, né, para ações relacionadas à questão ambiental, à questão socioambiental, porque é importante, né, nós temos que, quando a gente pensa em educação ambiental,
o espaço educativo, o espaço escolas, ele é muito importante, mas a gente tem que chegar também nos outros espaços sociais, né, porque muita gente já não está mais na escola, já não tem mais esse contato com as escolas. Então, um dos desafios aí para os próximos eventos é a gente chegar nessas pessoas, né, como é que a gente vai informar, sensibilizar, articular, né, fazer as pessoas se tornarem mais conscientes, né, dos seus atos, e com isso entender que tudo aquilo que ela faz tem algum impacto, e por isso ela tem que repensar, né, tudo que ela faz, ela tem que rever, inclusive o que ela pensa, né, tem que se reinventar muitas vezes, né, então todo esse discurso a gente tenta trazer, e a gente está tentando aprender mais. Nós criamos, bem pouco tempo, né, um pouquinho antes da Semana do Meio Ambiente, um grupo de educação ambiental aqui em Gaspar, para a gente começar a estudar ações conjuntas, né, e eu acho que essa questão vai se fortalecer muito aqui no nosso município nos próximos anos. Ai, coisa boa que vocês já estão aí com esse GT aí debruçado nesse tema, até porque a gente já fazendo uma provocação, vai ter a Semana ODS na prática em setembro, né? Então já dá para aquecer os motores aí. Com certeza. Já tem o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades também, que foi lançado, então que agora vai trazer indicadores de ODS para cada cidade de Santa Catarina consiga acompanhar, né? Santa Catarina é o primeiro estado que todas as cidades estão contempladas nesse índice, né? Então isso vai ser bem interessante aí, vai servir de insumo para esse grupo. Bom, pessoal, a gente já chegou a 40 minutos aí de live, eu falei para vocês que ia passar rápido, então eu vou levar para as nossas considerações finais. Então, primeiro, te agradecer, Karine, pelo espaço, né? A gente sempre fica muito feliz em compartilhar experiências. Depois, fazer o convite, né? Aqueles que estão nos assistindo, para virem conversar conosco. Nós desenvolvemos realmente muitas ações dentro dos ODS, né? E estamos sempre muito abertos a novas parcerias, né? Acho que somos aí um dos campos do IFSC que mais parceiros tem, mas é realmente nesse sentido. A gente sabe que movendo somente os nossos braços, a gente consegue poucas coisas, né? Mas quando a gente trabalha em sinergia, né? Quando nós planejamos ações conjuntamente e atuamos dessa maneira, nós conseguimos alcançar muito mais gente e de uma forma muito mais relevante. Porque quando a gente fala em ODS, não basta somente a gente fazer, a gente precisa ter recorrência nas nossas ações, elas precisam ser recorrentes para que elas possam realmente fazer parte da cultura, serem incorporadas à cultura, e elas precisam ser relevantes, elas precisam fazer sentido para aqueles que participam, né? Por isso essa lógica, por exemplo, da Semana do Meio Ambiente, que a gente tem palestras e tal, mas a gente tem muita mão na massa, né? A gente tem muita oficina, porque quando você coloca a mão na massa, você pensa até cognitivamente diferente, né? Você repensa algumas das suas práticas. E para a gente ter relevância e recorrência nas ações, a gente precisa ser rede mesmo, né? Então fica aí o convite para quem está nos assistindo, quiser nos procurar, quiser vir conversar conosco, a gente está sempre à disposição. Eu gostaria de pedir para vocês pensarem, né, em vir fazer o nosso curso na sexta-noite. Ficaríamos muito felizes de tê-los com a gente. Também vai ser um curso com muita parceria, né? A gente só consegue fazer as coisas aqui no IFSC dessa forma, e de uma forma muito contextualizada, muito pé no chão, né? Trazendo exemplos concretos, coisas que realmente a gente consegue trabalhar. E se tiver alguma dúvida, né, eu acho que a Karine já colocou ali o nosso contato, por favor, entre em contato com a gente. Nós estamos aí há pouco tempo na região, mas acredito que a gente já vem somando, né, e a gente está conseguindo contribuir aí nessa discussão e na melhoria da região. E um dos primeiros passos para a gente fazer alguma coisa é conhecer, né, por isso que a gente trabalha nessa perspectiva da formação. Então, tem que conhecer os ODS, tem que conhecer as metas, tem que conhecer as possibilidades metodológicas, né, de você implementar, para daí sim a gente conseguir essa sinergia que a Ana colocou, tá bom? Muito obrigada a vocês, muito obrigada pelo espaço. Perfeito, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Até mais, Tchau, tchau. gente. Tchau.